Abra sua Bíblia comigo, igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Ao você achar, vai dando um glória aí. Mateus 14, 22. Diz assim. Vou ler na versão NA. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Só até aí. Aleluia. Pai, toma conta desse culto, nossas vidas, fala conosco poderosamente. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Repreendido está, Pai, todo intento de Satanás e seus demônios contra nossas vidas, contra essa casa, aonde a luz não pode haver trevas, Pai. Tudo aquilo que queira tirar a distração dos Teus filhos, Pai, que a partir de agora, Pai, seja desligado e, Pai, que venhamos a conectar, Pai, aqui na terra, aquilo que é ligado no céu, Pai, conectarmos a voz do Senhor, aquilo que o Senhor irá ministrar nossas vidas. Fala conosco poderosamente, Pai, e decretamos, Pai, em nome de Jesus, um novo tempo sobre esse lugar, nossas vidas, e vamos receber um maná novo que o Senhor tem, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, Pai, e a partir de agora está cego todo exército inimigo. E dá ordem a Teus anjos a nosso respeito, anjos ministradores, passeiem aqui nesse lugar, encham, Pai, essa casa com um aroma suave, com uma brisa, com algo que o Senhor quer fazer de especial aqui nessa casa essa noite. Nós tomamos posse do melhor que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus, aplauda Jesus aí bem forte. Quem está precisando ouvir uma palavra de Deus aí? Essa passagem é muito interessante, que a gente vê como que Jesus ele trabalha em nossas vidas, como que as coisas acontecem no dia a dia em nossas vidas. Nós vemos que mesmo sendo discípulos de Jesus, a tempestade também chegou naquele barco. E muitas vezes nós talvez entramos numa utopia de achar que por nós acreditarmos em Jesus, crermos no Senhor, amarmos o Senhor, servirmos ao Senhor, ou qualquer outra coisa parecida com isso, irá nos blindar dos acontecimentos externos. E não foi isso que Jesus falou, não foi isso que Jesus decretou, não foi isso que Jesus profetizou. E na verdade Jesus disse algo para mim e para você: no mundo tereis aflições, ou em outras versões, tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vemos aqui agora os discípulos ali fazendo a obra do Senhor, eles ali trabalhando no ministério de Jesus, ajudando Jesus, servindo ao reino. E agora eles estão ali talvez num período sabático, talvez num período de descanso, onde eles colocam o barco no mar e eles começam talvez sair para pescar, talvez para dar uma relaxada, talvez para
dá uma distraída, e nós vemos que acontece algo. Começa a vir uma tempestade, um grande vento, e começa a atormentar aquele barco ao ponto deles ficarem atordoados. E nós vemos que as tempestades em nossas vidas, elas podem acontecer, mas o que vai ditar daqui para frente a tua vida, independente do cenário que você esteja vivendo, o que vai ditar a sua vida daqui para frente, vai ser o que você vai decidir fazer em relação às tribulações, ou o que você vai fazer em resposta àquilo que está moldando na tua vida, porque o que vem contra você pode ser algo que vai ser um impulsor para aquilo que você vai viver lá na frente. Uma vez estava escutando uma entrevista e um piloto estava falando algo interessante, que eu não sabia disso. Coisa boba, mas falou que o avião, ele decola geralmente com aquela turbina ali, o vento contrário ele pega a impulsão e sobe. Então repitam bem forte: os ventos contrários vão me fazer subir mais alto. Quem crê nisso? Mas depende da tua atitude. Independente daquela situação ali, a gente vê um homem que tem uma atitude diferente dos outros 11. Tinha 12 naquele barco, então ele toma uma atitude diferente dos outros 11. Versículo 29 diz assim: Jesus disse, volta no versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Pedro dá uma resposta para aquilo que ele estava vivendo. Ele já não olha mais para aquele cenário que estava ali acontecendo no barco, e ele olha para aquilo que ele iria viver lá na frente. E ele começa a visualizar e começa a querer ir de encontro a Jesus. Ele fala: ei, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. E a resposta de Jesus, versículo 29, Jesus disse: venha. E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Repita comigo: e Pedro, descendo do barco. Ou seja, Pedro ele sai do barco. Pedro ele toma uma atitude que nenhum dos outros tomaram. Pedro faz algo aqui que ninguém tinha feito. E assim como Pedro, nós temos que ter as mesmas atitudes. Como assim, pastor? Jesus está esperando de mim e de você fazer algo que eu e você nunca fizemos antes. Porque fazer as mesmas coisas, você vai ter as mesmas respostas. Se você continuar semeando as mesmas coisas, você vai colher as mesmas coisas. Agora, alguém aqui quer ter uma colheita diferente ainda esse ano? Então isso vai depender do que você vai semear a partir de agora. Repitam bem forte comigo: o ano não acabou. E a sua vida também não. A gente pode até se assustar andando agora no shopping, andando nas ruas, e você já vê, mês passado, outubro ainda, você já vendo já coisas de Natal. Aí fala: meu Deus, já estão botando negócio de Natal. O ano está passando rápido, a vida está passando rápido. Mas a pergunta é: o que você está fazendo diferente para você ter uma colheita diferente? Em Gálatas fala que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar é o que ele vai colher. Então Jesus ele espera que eu e você venhamos a fazer uma semente nova para ter uma colheita sobrenatural. Só tem colheita diferente aquele que semeia algo diferente. E Pedro, ele queria ter uma experiência nova, ele quis fazer algo novo, ele quis fazer algo diferente. Ele falou: cara,
Eu quero ir até o Senhor, mas não quero de qualquer forma, eu quero andando sobre as águas. Tem homens e mulheres ousados aqui essa noite? Ousadia é uma das marcas dos homens e mulheres de fé. Sem fé, como diz em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus, porque Ele é galardoador daqueles que creem. Galardoador, ou seja, Ele abençoa aqueles que creem, aqueles que dão passo de fé. E o interessante é que a Bíblia fala em Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia ou de timidez, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. Toda vez que você sentir medo, lembra-se o seguinte: toda vez que você tiver medo, o medo ele é igual à ausência de fé. E toda vez que tua carne, porque teus sentimentos, a tua alma vai tentar te confundir para aquilo que é espiritual. E você, às vezes, muitas vezes, você não vai conseguir dar um passo. Por quê? Porque o medo vai vir. É natural. Somos feitos de carne e osso. Mas só que quando você entende que o passo é necessário, você fecha os olhos e vai. Crendo que o teu Redentor vive. Que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E quando você começa a ter um certo medo, você está dizendo para Deus que a tua fé não está 100% baseada nele. Pastor, o que aconteceu com aqueles homens na fornalha? Eles tiveram fé. Por mais que a carne deles estavam gritando de medo que eles iam morrer naquela fornalha, eles falaram: ei, escuta o seguinte, mesmo que o meu Senhor não me salve dentro daquela fornalha, nós não prostraremos a esse outro Deus aí. E nós temos a certeza que o Senhor vai nos salvar. Mas se Ele nos salvar, se Ele não nos livrar dessa fornalha, Ele vai nos livrar da vida eterna. Então eles não estavam nem aí se iam morrer. Eles foram para cima e aí eles viveram algo sobrenatural que a gente prega, a gente escuta isso na Bíblia direto. O quarto homem da fornalha apareceu lá dentro. Muitas vezes nós queremos o quarto homem da fornalha, mas não queremos passar pelo processo da fornalha. É engraçado hoje. Nós queremos a glória, queremos a unção, queremos o poder, queremos viver os milagres, queremos viver o sobrenatural, mas não estamos dispostos a dar passos em direção ao sobrenatural. Jesus está esperando você fazer algo que você nunca fez. E quando você faz algo que você nunca fez, você vai começar a dar para Ele, para Jesus, condições de viver o que você nunca viveu. Por isso que Ele fala em Salmo 37:5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Quando nós entregamos para Ele, Ele faz. Quando você entrega 99%, Ele não faz, mas quando você entrega 100%, Ele faz. Como assim, pastor? Abraão pega Isaac, seu filho, e leva. Falou assim, e o filho pergunta: ei, papai, cadê o holocausto? Eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro. Tu acha que o filho ali, naquela idade já, tu acha que ele não já estava entendendo? Ele já sabia que ele ia para rolo. Mas ele faz a pergunta para o pai: e aí, pai? E um pai dá uma direção profética para o filho. Nós estamos precisando de pais nessas gerações que dão direções proféticas aos filhos. Está chegando uma geração cada vez mais, uma geração órfã. O que é isso, pastor? Uma geração que toma decisões sem uma direção profética do pai. O que acontece? Aborto de promessas, morte de sonhos.
Pais proféticos dão direções proféticas para filhos, para viverem algo que eles nunca viveram. Imagina agora Isaac depois pregando esse testemunho. Falando, meu irmão, eu ia rodar naquela tarde. Naquela viração do dia, eu que ia rodar. Mas o Senhor veio e proveu. O Senhor é o Jeová Jireh. Do monte do Senhor se proverá. Pode ver que o nome Jeová Jireh só chega nesse momento. Abraão fala, do monte do Senhor proverá. Até então, Abraão nunca tinha vivido isso. Quem quer viver algo novo? Muitas vezes você vai passar por situações muito difíceis, muito complicadas. Aos seus olhos naturais, à sua carne. Mas só quando você tomar posse do milagre, você tomar posse do processo, você tomar posse do sobrenatural, você vai glorificar o nome do Senhor e todos verão a bondade de Deus sobre a tua vida. Interessante é que quando Abraão pega e não fala assim para Deus, ei Deus, espera aí, vamos negociar aqui, não. Abraão pega e coloca 100%, coloca o filho dele em cima do altar, pega o cutelo e vai matar o filho. Na hora que ele está indo, o anjo vem e para. Glória a Deus pelos anjos, que são servos para nos servir, amém? O anjo vem e para a mão de Abraão. Fala, cara, segura a onda. Nós vimos que você entregou 100% para Deus. E agora você vai viver o sobrenatural. Quando Abraão olha para o lado, já estava o cordeiro ali preso na árvore. Preso. Abraão não precisou caçar. Ei, tem muitas vidas aqui, tem algumas pessoas aqui nesse lugar, que você precisa parar um pouco de caçar e esperar a provisão de Deus vir sobre a tua vida. Está fazendo tudo da tua forma, do teu jeito, enfim, tentando dar o jeitinho brasileiro, tentando agir da tua força, da tua técnica, da tua habilidade, mas Jesus está dizendo, ei, descansa em mim, confia em mim, mas eu farei. A sua vida está esperando você fazer algo que você nunca fez, para viver algo que você nunca viveu, para viver algo novo. Você precisa fazer algo novo. Você precisa entender que a vida é feita de estações. E essas estações, o que você vai viver na próxima estação vai depender do que você vai fazer agora. Quem está entendendo? O seu casamento, ele espera que você faça algo por ele que você nunca fez. E ao você fazer isso, você vai viver algo que você nunca viveu no seu casamento. Quem crê nisso? Seus estudos, espera que você faça algo por ele que você nunca fez, para viver algo que você nunca viveu. Seus business, espera que você faça algo por ele que você nunca fez, para você viver algo que você nunca viveu. Sua saúde, espera que você faça algo por ela que você nunca fez, para você viver algo que você nunca viveu. Já falei da saúde, já teve uns que falou assim, fala Deus. Fala para o irmão do lado, Deus não vai, pastor não vai falar. Fala para o irmão do lado, Deus, pastor não vai falar da tua pizza. Nem do teu bolo. Nem do teu café com açúcar. Para, Jesus. Sua vida espiritual espera que você faça algo por ele que você nunca fez, para você viver algo que você nunca viveu. Ah, eu quero viver a glória do Senhor, eu quero viver uma porção dobrada, eu quero viver sinais, prodígios, maravilhas, eu quero viver. Tá bom, o que você está fazendo? Eu fiquei escutando aqui os jovens indo para a rua para levar água para a galera do Enem.
orando por eles, profetizando, os caras recebendo amor, carinho. Aquelas pessoas receberam, mas só que a Bíblia fala que o melhor é dar do que receber. Então, muito mais foram os obreiros que foram para a rua, os servos de Jesus que foram para a rua servir, surtiu muito mais efeito para eles do que para aquela galera que recebeu, quem está aqui. Porque eles viveram algo novo. Talvez oraram por alguma enfermidade, às vezes oraram por algum jovem ali naquele momento que estava precisando de uma restauração na sua casa, na sua paternidade, na sua família, algum milagre, pediu alguma oração específica. Não sei, mas só que eles foram usados e talvez possam ter sido usados para efetuar uma cura em alguém, uma palavra de conhecimento. Aí você fala: uau, Deus me usou. Claro, Deus usa aqueles que estão disponíveis. Então, como que você quer ser usado por Deus nessa próxima estação se você não se coloca disponível para Ele? Como é que você quer crescer na tua comunhão com Jesus se você não senta na mesa com Ele para ler a Bíblia, para orar, orar é algo que você vai conversar com Deus. Oração é algo tão simples, mas tão poderoso. Ao você orar, você está dizendo para Deus, abrindo teu coração para o teu Pai. E o teu Pai está ouvindo e está te dando as respostas. Eu vejo pessoas que às vezes já estão comigo há 10 anos, 14 anos. Eu falo assim: cara, essa pessoa não evolui espiritualmente? Não. Por quê? Porque a pessoa não quer fazer algo novo. Não quer sacrificar algo dela para ela viver algo extraordinário com o Senhor. E os anos estão passando, daqui a pouco vai ter mais 14, 28 anos, 30 anos, e a pessoa está na mesma situação espiritual, não consegue discipular ninguém, não consegue batizar ninguém, não consegue falar de Jesus para ninguém, não consegue ser usado por ninguém, não consegue cuidar de uma célula, não consegue fazer uma obra, não consegue servir um ministério. E tu fala: meu Deus, cara, o que está acontecendo contigo? Será que o Evangelho de Jesus é diferente para você? E tudo que Jesus espera, pode ter certeza, que eu e você viemos a fazer algo novo para a gente viver algo extraordinário com Ele. Quem quer viver algo extraordinário com Ele? Então repita bem forte comigo: eu preciso sair do barco. Tem alguém que vai sair do barco essa noite aqui? Ao sair da zona de conforto, você estará dando verdadeiramente um passo de fé. Tu acha que foi fácil para Pedro? Primeiro, tinha 11 olhando o que ele ia fazer. Ele estava sozinho, Jesus. Tinha mais 11 olhando, tipo assim, cara, alguns, eu acredito que todos estavam torcendo para a vitória. Mas se tinha algum ali, cara, que estava torcendo para ele afundar, cara, esse ousado aí vai afundar hoje. Hoje ele vai afundar. Não sei, mas eu sei que teve um que saiu da zona de conforto. E a pergunta é: alguém aqui essa noite vai sair da zona de conforto? Em João 6, versículo 19, diz assim: os discípulos já tinham navegado uns 5 a 6 quilômetros. Os discípulos já tinham saído e já estavam um pouco distante da beira do mar, né? Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo. Muitas vezes, até quando o teu milagre está chegando, você fica com medo, porque você já está envolvido com medo, você já vive com medo, você já está com ausência de fé, e Jesus está querendo restaurar a minha fé e a tua essa noite. E ficaram com medo, mas Jesus disse: sou eu, sou eu. Não tenham medo. Então eles receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Toda vez que você murmura, toda vez que você reclama, toda vez que você abre tua boca profética para falar maldição, você atrasa a tua chegada ao teu destino. Por que isso está acontecendo?
e começa a preguejar o teu dia, a preguejar a tua vida, a falar maldições, a amaldiçoar a tua vida, amaldiçoar o teu dia, amaldiçoar a situação que você está vivendo, o lugar que você está morando, o que você está dirigindo, onde você está trabalhando, o que você está fazendo. Você começa a amaldiçoar, o que acontece? Você não chega ao seu destino, mas quando você recebe tudo com alegria, você louva o Senhor e fala: obrigado, Jesus, por mais um dia, obrigado por essa casa, obrigado por essa família, obrigado por essa esposa, obrigado por esses filhos, obrigado pelo meu trabalho, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado por tudo, obrigado pelo ar que eu respiro. Jesus começa a te colocar em destino ao teu cumprimento profético. Ele começa a te colocar na rota. Então receba Jesus no barco que está em tribulação com alegria. Mas só que o medo lá fora te deixa tão perturbado que muitas vezes você já está chateado. Deus, por que demorou tanto? Já choveu tanto, molhou aqui o barco todo. Olha o que está acontecendo aqui ao nosso redor. Você não viu, Jesus? Não está vendo não que eu estou passando? Mas quando você recebe o que foi com alegria, você faz que nem Jó. A Bíblia fala que quando Jó perde tudo, Jó perdeu 10 filhos em um dia. 10 filhos em um dia. Eu não sei mensurar a dor disso. Não consigo. Jó perdeu todas as suas finanças. Jó perdeu suas posses imobiliárias. Dono de galpão, dono de fazendas, perdeu tudo. Perdeu suas posses, que naquela época não tinha carro, mas ele perdeu todos os seus carros, seus cavalos, seus bois, suas cabras, seu sustento, perdeu tudo. E quando ele perde tudo, ele está ali sentado, tentando entender o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente fica atordoado. E aí ele pega um caco de telha e começa a se coçar, porque começa a vir um monte de enfermidade sobre o corpo dele. Enfermidade agora no corpo dele. A Bíblia não fala, mas provavelmente seria uma lepra. Vamos dizer assim, algo terrível que pode acontecer nos dias de hoje, aconteceu com Jó naquela época. E a mulher dele, ao olhar aquilo, ela olha e fala assim: cara, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Jó olha para ela, com muita sabedoria, e fala: será que você não está entendendo? Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em nada disso Jó pecou contra Deus. Quem pode dar um glória aí? Será que vai ter homens e mulheres que vão receber com alegria as notícias mais tristes da tua vida? Receber com alegria, que eu estou falando o seguinte: ei, Jesus, teu servo está pronto para passar por mais uma temporada, por mais uma tempestade. Na minha força, na minha carne, no meu natural, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Porque na nossa naturalidade ninguém aguenta o que Jó aguentou. E Deus deixou escrito aquilo para dizer o seguinte: ei, o que Jó passou é para mostrar que quando você coloca a tua força em mim, confia em mim, entrega tudo a mim, deixa comigo que o mais eu faço. Mas só quando a gente vai lá, Jó, ele fez algo novo, porque ele nunca tinha vivido aquilo. Ele fez algo novo, ele adora o Senhor, ele louva o Senhor no meio do pior dia da vida dele. Sabe aquele dia que foi o dia que acabou tudo? Jó louva, ele faz algo diferente em uma situação diferente, e ele começa a viver algo novo. E quando nós vamos lá para Jó 42, nós vemos que a Bíblia diz que Deus restituiu a sorte de Jó. E tudo que Jó possuiu antes, a partir de agora se torna dobrado. Deus fez algo dobrado sobre a vida dele. Quem recebe isso também na tua vida, dá um glória a Deus aí, aplauda Jesus bem forte.
Nós precisamos dessa força. Nós precisamos dessa dependência do Senhor. E ao sair do barco, entenda algo: você estará se movendo para o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus aqui? Tem um novo para mim. Tem um novo para você. Tem um novo para todo aquele que crê. E quando você faz algo de novo, escuta algo, vai incomodar muita gente, principalmente os que estão parados. Ah, por que está fazendo isso? Eu fico imaginando, será que rolou um burburinho dentro do barco? Será que o pessoal falou: ô Pedro, para de ser abusado, cara, deixa eu ir aí. Que papo é esse, Pedro? Pedro já era um líder diferenciado, é tanto que ele é o percursor de Jesus, é o primeiro que começa liderando a igreja de Jesus após a ascensão de Jesus. Ele que toma como liderança. Ele já tinha um diferencial. Mas só que nós vemos aqui que Pedro não olha para ninguém, não dá ouvido para ninguém. Se estavam curtindo, deixando de curtir, se estavam deixando de seguir, se não estavam. Eu não estava nem preocupado com nada. Ele falou: meu irmão, eu vou semear algo novo, porque eu tenho certeza que eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver algo novo. E ele não se incomoda para aquilo que estão falando lá ao redor. Não se importa para as vozes contrárias àquilo que ele vai viver como promessa. Porque vão vir muitas vozes contrárias para aquilo que você vai viver com Deus. Toda vez que eu caminho para algo profético em Deus, vou repetir, todas as vezes que eu caminho para algo profético em Deus, não é uma, são várias pessoas que se levantam para falar mal de algo que eu estou indo. E tu tem que estar muito focado em Jesus para tu entender que as vozes contrárias não vão te paralisar do propósito. Estão aqui? Mas se você ficar no barco, você vai ter opção de sair do barco ou ficar no barco. Mas se você ficar no barco, vai acontecer algo, você vai contar os milagres dos outros. Você vai estar aqui de espectador. Eu fico imaginando agora os discípulos de fora do barco, um catucando o outro, fala assim: meu irmão, o cara está andando sobre as águas. E começa a contar para um, quando ele sai do barco, imagina eles pregando: Pedro andou sobre as águas, meu irmão. Jesus é poderoso, Jesus é lindo, cara, ativou nossa fé, glória a Deus. Mas eu fico também imaginando eles olhando e falando assim: porque eu não andei sobre as águas? Porque eu não vivi algo novo? Quando você fica no barco, você vai contar aquilo que outras pessoas estão vivendo em Deus. Mas quando você sai do barco, você começa a contar o seu milagre. E agora vai ter duas pessoas: os espectadores e aqueles que vão viver. Em qual dessas você se encaixa? Eu quero viver algo novo com o Senhor. Como Josué chega para o povo no momento, já tinha entrado na terra prometida. Josué é sucessor de Moisés, ele entra na terra prometida depois de tudo. Josué 24, ele fala assim: ó, galera, vocês têm a opção de ficar no barco ou sair, mas eu não sei vocês. Mas ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora o que vocês vão fazer é problema de vocês. Foi mais ou menos assim que ele falou. E a pergunta é: eu como pai na fé na vida de vocês, como pai profético na vida de vocês, não fiquem dentro do barco. Chegou o tempo de a gente viver o sobrenatural de Deus. Chegou o tempo de a gente viver coisas novas com o Senhor. Chegou o tempo de nós termos novas experiências com o Senhor. Chegou o tempo de nós colhermos aquilo que Deus tem esperado que nós venhamos a colher com Ele. Mas isso vai depender das suas atitudes hoje, agora.
Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, diz assim: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva essas palavras, são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Aplauda Jesus bem forte, glorifique o nome dele.